pelas boas, que aqui está mais um vídeo do meu canal. Essa é a oitava parte da minha história alternativa. Para quem está acompanhando, já conhece as partes anteriores. Se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que você assista as 7 primeiras partes antes de assistir essa, senão você pode não entender o que vai se tratar aqui. Nesse episódio, nós vamos ver o mandato do presidente Evangelista Filho. Irineu Evangelista Filho é uma pessoa que existiu no mundo real, só que nunca teve uma posição de destaque na história do Brasil. Só que nessa história alternativa, ao contrário da história real, o Grupo Mauá não faliu em 1878 e acabou sendo assumido por Irineu Evangelista Filho, que teve uma posição de destaque nessa realidade alternativa, a ponto de fazer com que ele chegasse à presidência da República. E nós vamos ver aqui agora como foi a presidência exercida por ele. Irineu, faz favor, conta pra gente como é que foi a sua presidência. Em 1887, nosso eterno ministro das Relações Exteriores Orleans e Bragança finalmente se aposentou e foi viver em sua amada quinta na região serrana da antiga capital, em torno da qual formou-se uma cidade que se deu o nome de Petrópolis, em homenagem ao ex-presidente. Neste ano também notei que muitos veículos militares de transporte eram usados para transportar materiais das estações de trem para as unidades militares próximas. Vi nisso uma oportunidade para que esses veículos pudessem ser usados para transporte de mercadorias em uso civil. Pensei que não apenas empresas do meu grupo, mas também outras poderiam prestar serviços para a população civil com esses veículos. Para isso seriam necessárias duas coisas. A primeira seria uma redução no preço dos veículos e da manutenção deles. A segunda seria mais locais onde fosse possível comprar gasolina para os veículos. O primeiro problema eu teria que resolver na condição de empresário. Fiz isso contratando várias empresas para produzir peças específicas do automóvel. Algumas, inclusive, comprei do exterior. Isso possibilitou que a especialização e a concorrência dos produtores dessas peças que fizesse com que o preço delas caísse. Precisava ainda de produzir em escala, ou seja, grande quantidade dos mesmos. Criei então uma empresa de transportes que encomendou várias unidades dos mesmos. O segundo problema necessitava da intervenção do governo sobre como os postos de venda desse combustível deveria funcionar. Estocar grande quantidade de gasolina era perigoso. Criei normas de segurança para isso e algumas facilidades para quem desejasse construir postos de abastecimento. Eu mesmo, como empresário, criei uma empresa dessas. Na América do Sul, o Grupo Gouveia criou uma para atuar lá. No Pacífico, o Brasil se preparava para se expandir mais, mas estava encurralado. A leste estava a Ilha Cook, ocupada pelos ingleses, e mais além o Tahiti, ocupado pelos franceses. A oeste, a Austrália e algumas ilhas já ocupadas pelos ingleses. Ao sul, a Nova Zelândia, também já ocupada pelos ingleses. Havia espaço para se expandir para o norte. Mas ficou evidente que o lado oeste da ilha da Nova Guiné, que a Holanda reivindicava como sua desde o século XVII, ainda não havia sido ocupada por ela. No mundo real, a ocupação holandesa só teve início em 1892 e neste mundo paralelo isso se repetiu. Quando o cabo ligando Timor-Leste a Salomão foi instalado, a Holanda pediu que pontos de telégrafo fossem colocados em locais específicos, mas não havia povoamento neles. Tive que manter pequenas guarnições em torno desses locais, mas como os holandeses não chegavam, ordenei a construção de vilarejos nos locais. E, neste ano, incluí a Nova Guiné entre os territórios com isenções fiscais para brasileiros que neles se instalassem. Na África, o Brasil fez um acordo com a Inglaterra para construir uma ferrovia ligando o extremo norte com o extremo sul da África. A parte do território inglês seria construída pela Inglaterra. Mas faltava ainda construir ferrovias até os territórios ingleses no norte da África. Isso poderia ser feito a partir de Juba até a fronteira sul do Sudão. Mas esse caminho poderia ser feito facilmente via fluvial através do rio Nilo. Pensei então que seria melhor que a ferrovia seguisse através da Somália, território italiano, ou da Etiópia. Isso permitiria incluir um desses países na rota de comércio. Iniciei então negociações com ambos os países para tentar viabilizar um dos projetos. Na América do Sul, a ferrovia para Antofagasta finalmente ficou pronta. A ferrovia para Porto Velho avançava rapidamente. Em 1888 aconteceu a Grande Fome da Eritreia, que castigou a população da Etiópia.
O Brasil, grande produtor de alimentos, fez grandes doações de milho, arroz, carne bovina e carne de elefante, especialidade do vizinho estado do Quênia, para os famintos do país. Em agradecimento, a Etiópia permitiu a construção da ferrovia cruzando seu território, até porque isso ajudaria na chegada da ajuda humanitária que o Brasil oferecia ao país. Para evitar que as cargas tivessem que passar de barco pelo Lago Vitória de Kampala, até Kisumu construiu uma ferrovia ligando essas duas cidades, além de iniciar o trecho do litoral do Quênia até a divisa com a Etiópia. No Pacífico, dei prioridade total à colonização da porção oeste de Nova Guiné. Para tanto, instalei cabos de telégrafo também no litoral norte da ilha a fim de viabilizar a criação de vilas por lá. Nativos da ilha recebiam bem os brasileiros e muitos se integravam nas vilas que lá eram construídas. Os novos colonos introduziram técnicas avançadas de agricultura e pecuária na ilha, e em troca da abundância de alimentos, os nativos recebiam bem os novos habitantes. Na América do Sul, a ferrovia finalmente chegou até o Porto Velho e ficou pronta. Um porto foi construído no Rio Madeira para conectar a ferrovia com transporte fluvial e marítimo. O Rio Madeira está entre os mais caudalosos do mundo. Nesse ano não houve a abolição da escravatura. Nessa realidade alternativa, a escravatura foi abolida do Brasil em 1854. Em 1889 a ferrovia chegou até a divisa com a Etiópia e começou a avançar por dentro do território daquele país. Dentro da Etiópia a obra se acelerou devido à participação dos trabalhadores etíopes. Eu propus então que os donativos fossem entregues no porto de Assab e que o governo da Etiópia fornecesse trabalhadores pagos por ele para construir a ferrovia a partir dali para ajudar na distribuição dos alimentos doados. O rei Menelik II concordou e duas novas frentes de trabalho foram abertas, uma em direção a Asmara para escoar os donativos e outra em direção à frente de trabalho que levava a ferrovia da divisa com o Brasil para o norte. O rei etíope ficou muito grato pois, além de fornecer alimentos, o Brasil fornecia também oportunidade de emprego para o povo etíope. Mesmo que o governo tivesse que arcar com parte dos custos. A ferrovia de Kampala a Kisumu foi terminada, outra de Kaporo a Senga foi iniciada para que o transporte ferroviário não precisasse passar de barco pelo Lago Malawi. Na América do Sul, uma ferrovia foi iniciada para ligar Cuiabá a Assunção, no estado do Paraguai. No Pacífico, todas as ilhas habitadas da região ocupada pelo Brasil estavam ligadas à rede de telégrafo. Na Nova Guiné, fazendeiros já estavam obtendo colheitas. Os habitantes da ilha começavam a se integrar no modo de vida das vilas brasileiras. Em 1890 a fome continuava castigando a Eritreia. Eu continuava fazendo grandes doações de alimento, mas a distribuição desses alimentos doados para as aldeias onde os famintos estavam ainda era precária. A ferrovia que eu estava construindo ajudava bastante, mas ainda estava restrita a uma área pequena. Por este motivo, o rei Menelik II continuava mandando mais e mais trabalhadores para acelerar a construção. E eles iam de bom grado pois, nos postos de trabalho a comida era abundante. Com o reforço dos etíopes os dois ramais ferroviários chegaram a poucas dezenas de quilômetros um do outro. A outra frente chegou a Asmara. Assim, a distribuição dos alimentos doados tornou-se bastante eficiente. Nesse ano também os ingleses terminaram a ferrovia da África do Sul, conectando as principais cidades do país à ferrovia brasileira cuja extremidade estava na divisa com aquele país. A malha ferroviária sul-africana se conectou, assim, com a brasileira. No Pacífico decidi instalar não apenas uma base naval, mas também um estaleiro na Nova Guiné. Toda base naval tem instalações para fazer manutenção e pequenos reparos em navios. Porém, navios muito danificados num combate só podem ser adequadamente reparados num estaleiro. O Brasil tinha estaleiros na América do Sul e na África. Precisava de um na região do Pacífico para o caso de algum navio ficar fortemente avariado na região. Nessas condições, o navio não poderia atravessar o Oceano Índico para ser reparado na África. Isso ajudaria a trazer mais brasileiros para ocupar a Nova Guiné. Na América do Sul, iniciei a construção da ferrovia Cuiabá-Assunção. O primeiro trecho ia da capital do Paraguai até Campo Grande. Esse ano foi ano de eleição. E eu fui reeleito. Alguém ficou surpreso. Em 1891 a ferrovia através da Etiópia foi terminada e, inclusive, foi estendida até a capital Addis Abeba, através de um ramal secundário. Com isso a distribuição das doações brasileiras ficou muito mais fácil. Porém, no final desse ano terminou o episódio da fome na Eritreia. Ainda assim, o rei Menelik II ficou extremamente agradecido pela ajuda recebida do Brasil e fez da ferrovia um monumento à amizade do Brasil com a Etiópia. Era exatamente essa minha intenção, substituir a Itália como a potência de maior influência na região. A Etiópia não foi anexada ao Brasil,
mas uma série de tratados de amizade foram assinados que davam ao Brasil uma situação privilegiada no comércio com o país e direitos de passagem por ele. A ferrovia, depois de pronta, passou a ser a principal via de comércio da Etiópia com o Brasil, o que começou a promover o crescimento da economia dos estados de Sudão do Sul e, principalmente, do Quênia. A porção norte da ferrovia inglesa, do Sudão e Egito prosseguia, mas ainda não chegou na fronteira com a Etiópia. No Pacífico, concentrei todos os recursos no polo em torno da base naval. Para que o estaleiro pudesse funcionar era necessária a presença de várias indústrias de suporte. Isso requeria a presença de trabalhadores especializados. Para mantê-los lá, decidi construir uma academia militar naval que não apenas formava militares da Marinha como também oferecia cursos civis de engenharia, medicina e outros. O objetivo, além de fixar essa intelectualidade lá, era o de propiciar o nascimento de uma intelectualidade local, de toda a região do Pacífico. Com isso, a população brasileira na Nova Guiné cresceu acentuadamente e mais nativos se interessaram em participar da sociedade brasileira. Na América do Sul, a ferrovia de Assunção para Cuiabá ganhou mais um trecho. A produção industrial e a economia do Brasil já eram os maiores do mundo. Em 1892 o estaleiro da Nova Guiné ficou pronto, mas algumas indústrias do polo industrial ainda e a academia naval estavam em construção. De qualquer modo, havia muita movimentação por lá. Encomendei 2 navios de guerra ao novo estaleiro, mesmo sabendo que a construção seria mais cara do que nos outros estaleiros, mas para manter o mesmo em funcionamento. Foi neste ano que a Holanda decidiu instalar suas primeiras feitorias neste território que reivindicava como seu. Encontrar brasileiros ocupando o território deixou o governo holandês furioso. A Holanda mandou uma nota de protesto que eu respondi dizendo: "E os donos da terra são as pessoas que vivem lá." Quando os primeiros brasileiros lá chegaram, foram bem recebidos pelos locais. Nós os convidamos a se tornarem brasileiros e eles aceitaram. Hoje, os que vivem na Nova Guiné Ocidental são brasileiros. Tanto os recém-chegados como os que viveram lá por gerações. Se vocês quiserem vir para viver como brasileiros, serão bem-vindos. Mas se tentarem tirar aquela terra dos brasileiros, reviverão o que viveram em Guararapes. Em todas as cidades grandes brasileiras, a presença de automóveis nas ruas passou a ser comum. Inclusive veículos de transportes de cargas e de transporte público de passageiros. Próximo às grandes cidades já não era mais difícil de encontrar postos de gasolina. O trecho da ferrovia do Sudão e Egito ficou pronto e conectado à ferrovia da Etiópia. Agora era possível ir de trem da cidade do Cabo até Cairo, no Egito. Em 1893 a Holanda continuou enviando notas de protesto ao Brasil pela ocupação da porção ocidental da Nova Guiné que a ela reputava sua. Ante minha negativa de entregar-lhe o território, ela expulsou o embaixador do Brasil e retirou o seu de Brasília. A Academia Naval da Nova Guiné ficou pronta e mandei a primeira turma para se formar como oficial da Marinha para lá. Entre os cadetes havia alguns das ilhas do Pacífico. Era o início da formação de uma intelectualidade brasileira no Pacífico. Na África, o Brasil aumentava cada vez mais sua influência sobre a Etiópia, o que criava tensão com a Itália, que tinha a intenção de colonizar o país. No final daquele ano, recebi uma extensa carta do administrador de minhas empresas na América do Sul. O Grupo Gouveia me havia mandado um extenso estudo sobre o potencial de produção maciça de energia elétrica na porção sul-americana do Brasil. Mapeou alguns locais favoráveis à produção de grandes barragens e convidou o Grupo Mauá para, junto com o Grupo Gouveia e mais algumas empresas do Polo Metalúrgico de Belo Horizonte para, numa grande parceria, construir a primeira delas na localidade de Três Marias, em Minas Gerais. Essa barragem teria capacidade de produzir energia para todo o polo industrial de Belo Horizonte mais uma empresa de alumínio que o Grupo Gouveia pretendia criar lá. A produção de alumínio consome enormes quantidades de energia elétrica e somente com uma produção de grande porte como a projetada represa de Três Marias ela seria viável. Ele me convidava para participar como empresa, para participar da construção e posterior comercialização da energia e como governo, pois para construí-la seriam necessárias muitas desapropriações e só o governo poderia fazê-las. Pedi uma análise técnica do governo e do meu corpo técnico do Grupo Mauá. Mas levou muito tempo para o estudo ser concluído. Foi só em 1894 que obtive o resultado dos estudos que pedi. Meu ministro da Economia afirmou que isso traria um impulso muito grande para a produção industrial e permitiria a instalação de indústrias grandes consumidoras de energia elétrica, como a de alumínio que o Grupo Gouveia tinha a intenção de construir. Meu ministro da Ciência e Tecnologia confirmou a viabilidade técnica. Meus consultores da minha empresa me alertaram que o investimento era extremamente alto e que não havia chance de retorno do investimento em menos de 20 anos. Quanto às demais barragens, seria melhor esperar os resultados da construção da primeira, pois imprevistos sempre podem acontecer. Mas em princípio o investimento parecia viável.
O grupo sugeriu que algumas das barragens poderiam ser construídas pelo próprio governo não como um investimento mas como um fomentador da indústria. Eu topei participar da construção de 3 Marias. O governo participaria com as desapropriações, o que lhe daria 15% do negócio. O resto seria dividido pelas empresas, inclusive o Grupo Mauá, que ficaria com a maior parte. A administração ficaria a cargo do Grupo Gouveia, autor do projeto. As barragens construídas pelo governo ficariam para uma outra etapa. No mais, o Brasil continuava se desenvolvendo e a frota de automóveis e a infraestrutura de postos de gasolina continuavam a crescer. 1894 foi ano de eleição. Não pude concorrer pois já estava no meu segundo mandato. Então decidi apoiar para minha sucessão um grande herói brasileiro que foi praticamente apagado dos livros de história do Brasil real, mas não da desse Brasil paralelo. Um brasileiro destemido que acreditou no Brasil, lutou por seu desenvolvimento e pagou o preço fatal por não desistir de seus ideais. Seu nome é Delmiro Gouveia. Eu agradeço a deferência a Irineu, mas não me sinto merecedor de tudo isso. Durante meu mandato vocês verão um herói de verdade que arriscou a vida para defender o Brasil. Certamente houve outros heróis no Brasil e esse que você cita merece todo o nosso respeito. Mas isso não diminui em nada a sua contribuição. Além disso, ele não perdeu a vida ao fazer o que fez, embora tenha arriscado. Você, ao contrário, no mundo real perdeu a sua em 1917 por conta dos inimigos do Brasil inconformados com o que você fez. Nesta realidade paralela, os inimigos do Brasil não se atreveriam a tanto. Com certeza. Esse Brasil paralelo jamais permitiria que um estrangeiro viesse ao território pátrio para ameaçar a vida de um brasileiro. Principalmente um tão ilustre como você. Mas assuma seu posto aqui e conte sua história no Brasil real e nessa realidade paralela. No mundo real, construí a primeira termoelétrica do Nordeste, e depois, uma pequena hidroelétrica no estado de Alagoas aproveitando as quedas de Paulo Afonso a qual usei para fornecer energia para minha fábrica de linhas de costura, que iniciou sua produção em 1914. Essa fábrica quebrou o virtual monopólio das linhas corrente, produzidas na Inglaterra. A fábrica inglesa me ameaçou para que vendesse minha fábrica, mas não cedi à pressão. Em 1917 fui assassinado num crime jamais esclarecido. Meus herdeiros venderam a fábrica que foi depois destruída e jogada nas águas do Rio São Francisco. Nesta realidade paralela, minha família já se interessava em entrar no ramo da energia ainda em 1871, quando eu ainda era uma criança. Por esse motivo, meu pai foi com o então presidente Lima e Silva aos Estados Unidos e voltou de lá com contratos com petrolíferas daquele país para prospectar petróleo no Brasil. Meu pai tinha notícias de locais na Bahia onde um líquido negro brotava do chão e comprou terras na região. Perfurou poços na região onde encontrou petróleo, iniciando, assim, a produção brasileira do produto. Assinou um contrato com o governo se comprometendo a fornecer uma quantidade mínima do produto para a refinaria que estava em construção. Esse assunto me fascinava. Desde criança queria estar sempre atualizado sobre isso. Em 1874 a refinaria de Mataripe foi inaugurada, e a princípio, os poços de nossa propriedade eram a única fonte do petróleo a ser refinado lá. Eu ficava maravilhado quando tinha a chance de visitá-la. Em 1879, quando eu tinha 16 anos, o governo ofereceu vender sua participação. Eu insisti com meu pai que a comprasse. Ele concordou com a condição que eu assumisse a administração. Apesar de eu ser menor de idade, concordei em ser, informalmente, o administrador da refinaria. Em 1881 eu completei a maioridade, e assim, formalizei minha condição de administrador da refinaria. Nesse mesmo ano soube da patente do motor a gasolina e imediatamente entrei em contato com o dono da patente para obter uma licença de uso da mesma. Depois de negociar um preço, consegui a licença. Em seguida, negociei uma parceria com uma metalúrgica no polo de Belo Horizonte a construção de uma fábrica desses motores. Essa fábrica tornou-se a grande força motriz da parceria entre o Grupo Gouveia e o Grupo Mauá, como já foi explicado. Antes ainda de me tornar presidente, criei uma termoelétrica no polo industrial de Mataripe, usando o gás que antes eu jogava fora. Substituí todos os motores movidos a vapor da refinaria por motores elétricos, o que a tornou muito mais eficiente. Indústrias à volta que funcionavam em parceria com a refinaria começaram também a usar motores elétricos e a comprar eletricidade da termoelétrica que eu havia montado. Em cartas trocadas com o então presidente Evangelista Filho mencionei um projeto de construção de grandes hidroelétricas pelo Brasil para produzir grande quantidade de energia elétrica para a indústria. Na ocasião, as residências não usavam eletricidade. O presidente ficou impressionado com meu projeto, mas já estava no final de seu mandato. Então ele sugeriu que eu concorresse à presidência para que eu mesmo o executasse.
E foi o que eu fiz. Infelizmente, porém, fatos fora do meu controle me obrigaram a usar todos os recursos do país para resolver um problema que surgiu de repente. Tive que deixar o projeto para ser executado por algum sucessor. Mas isso vocês verão em detalhes no 9º episódio dessa história alternativa. Até lá!